pessoal, bem-vindos a mais um T Vegano. Hoje a gente, como sempre, tem uma receita muito legal e essa é demais da conta. Qual que é, amor? Pão holandês medieval e com a especial participação da nossa... Unicórnio. Unicórnio, é o seu nome unicórnio? Então, vamos lá para os ingredientes. Bora! Então, pessoal, essa receita é uma das mais gostosas que eu já fiz na minha vida e só vai 4 ingredientes, né, Cláudia? Isso, ela requer um pouquinho de tempo para fazer, né? Ela Sim. é assim um pouquinho Demorada. complicada em relação ao tempo, mas a técnica é simples, mas vale muito a pena. Aí a nossa assistente de cozinha, Unicórnio / Mora, vai ajudar. Né, Mora? Vamos lá fazer? Pega aquele sal ali, vamos tacar na mistura das 4 xícaras aí da farinha. Pode virar ele inteiro lá. Deixa a tia Cávia ajudar você? Não consigo. Ah, ela consegue. Vira assim, ó, põe um potinho. É bastante. Vira lá. Isso. Isso, agora mistura com a colher. Mistura aí. Isso. Depois eu vou misturar aqui os ingredientes que são a água Papá. e o fermento biológico. Pai, por que você vai fazer isso aí? Agora nós vamos misturar aqui. Pode misturar aqui agora você. Mistura na água agora. Que é o segredinho para fazer o pão crescer, né? Bom, depois de misturar o fermento aqui na água morna, para não esquecer disso, a gente vai misturar agora o líquido na farinha de trigo. Põe a mão aí. Agora é hora de misturar com as mãos. Mistura o pozinho com molhadinho. Isso. Isso, desse jeito. Vamos lá. Você vê que a Mora adora esse pão. E ela gosta de fazer também, do jeito dela. Vamos misturar. Isso, papai vai ajudar. Bom, pessoal, essa é a consistência que ele vai ficar, tá? Se precisar colocar um pouquinho mais de farinha, tem cuidado para colocando bem aos pouquinhos, porque ele não pode ficar muito grudento. Ele tem que ficar assim, quase grudando, mas não grudando. Tá com essa consistência. Aperta aqui, Amara, pra você ver como é que tá fofo, ó. Olha, né? Fofinho? Bem fofinho. Põe mais, dedinho. Pode pôr o dedinho. Au! Aí. Aí, a gente faz essa massinha, deixa... Minha mão doeu. Não doeu, tá bem molinho. E aí você vai deixar descansar por 2 horas. Não tá doendo. Não tá doendo. Agora a gente Doeu. cobre com um pano e deixa descansar por 2 horas. Depois de 2 horas descansando, essa massa vai estar bem fofinha, como essa daqui. Aí você vai só descolar aqui da vasilha. Você vê que ela dá uma diminuída no tamanho, mas é esse mesmo. Depois deixa ela descansar agora por mais 2 horas. Bom, pessoal, depois de mais 2 horas, né, o pão ele já cresce novamente, fica com essa textura aqui bem fofinha. E aí a hora que a gente vai colocar ele aqui na mesa, que você tem que colocar um pouco de farinha de trigo, para ele não grudar na sua mesa aí. Jogar só uma pitadinha de farinha, mais um pouquinho. E nós vamos fazer agora é untar a vasilha com azeite para dar aquela corzinha especial que vocês vão ver depois. Joga mais uma pitadinha aqui, vai fazer toda a diferença depois, na hora que o pão for pro forno. Aí a gente volta a massa. Olha como é que ela fica gostosa de trabalhar, bem macia. A gente volta a massa aqui, que vai pegar no azeite. E enquanto isso, ela vai descansar mais um pouco, pelo menos 40 minutos. A gente vai usar essa panela, ou se você tiver uma panela que possa ir no forno, fechada. E por isso que a gente chama ele de pão medieval. Porque essa receita é de 1700. E lá na Holanda, e não em outros países também, que não existia o forno ainda, o que eles faziam para assar os pães? Eles deixavam a panela esquentando por pelo menos uns 40, 50 minutos no fogo, bem fechada. E aqui ele ia ficar uma temperatura bem alta aqui dentro. E depois a gente só jogava a massa, vai jogar a massa aqui dentro e voltar para o forno.
igualzinho era feito antigamente em 1700, quando não existia forno. Ela voltava pro fogo, umas pedras em cima para garantir que ela ia ficar bem fechada, e aí a gente tinha um pão delicioso, que é esse pão holandês, feito de forma medieval, tá ok? Bom pessoal, depois de 40 minutos com a panela no forno alto, fogo alto no forno, ela tá bem quente, tem que tomar cuidado. É hora da gente pegar o nosso pão aqui, que estava descansando também, pelo mesmo período, e aí, vamos abrir aqui com cuidado, que ela tá bem quente, e colocar a massa. Vai pro forno mais 45 minutos, mas os últimos 10 a 15 minutos você tira a tampa, tá? E vai acompanhando para ver como que tá, dependendo da temperatura do seu forno, se ele às vezes é um pouco mais forte. Então depois dos 30 minutos você já começa a acompanhar como é que tá a cor dele, tá bom? É isso aí. Bom pessoal, agora é a melhor parte, né? Depois de 6 horas aí quase de preparo. Onde tá? A melhor parte. Onde tá? Aqui atrás. A gente tá escondendo o dedo para não cortar com a faca. Ah, então vamos lá, né? Crianças não façam isso, apenas os adultos. Olha só como que é cortar esse pão. Ele fica uma casca grossa por fora e bem macio por dentro. Gente, isso é uma delícia. De manhã a gente tem um ghee vegetal aqui, a gente coloca, ou a gente faz um patezinho. É, uma delícia, Fala né? pro papai cortar pequenininho pra gente Agora comer. vamos cortar uma fatiazinha. Ele lembra muito o pão italiano. Você quer grande? Quer grande? Esconde. Esconde. O dedo. Ó, Sorry. vamos lá. Um pedacinho pra você. Ela quer o maior. Ficar maior. Isso. Eu ganhei maior. É, o meu menorzinho, você ganhou. Muito bom. Se no café da manhã, gente, Com na hora creme que de ele sai amendoim. do forno, né, ele fica com uma casquinha que é uma delícia. Com creme de amendoim, com creme de amêndoas, com a manteiga Nossa, tá vegana. bom. É bom. É. E como é que é o dedinho quando gostou? Então é isso aí, pessoal. Pãozinho delícia. É só se organizar, deixa ele ali durante o dia pra comer no cafezinho da tarde, Exato. né, amor? Muito bom. Muito bom, é isso aí. Semana que vem tem mais Ser Vegano. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com os amigos.